Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, veremos nessa noite o livro de Judas, capítulo único, versos de 17 a 23. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, mantendo-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo, e a outros mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O texto começa com essa expressão: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. O livro de Judas é um livro que foi escrito por um dos irmãos de Jesus. Dois livros na Bíblia foram escritos pelos irmãos de Jesus, Tiago e Judas. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus e eles não aceitavam o ministério de Jesus até a morte de Jesus. Aí eles se converteram e Tiago se tornou um dos pastores da igreja em Jerusalém. Portanto, quem escreveu o livro de Tiago não foi o filho de Zebedeu, irmão de João, mas sim o Tiago, irmão de Jesus. E quem escreveu o livro de Judas foi o outro irmão de Jesus. E ele começa lembrando isso. Irmãos, lembre-se do que os apóstolos falaram. Eles diziam a vocês: dá uma ideia de que foi dito muitas vezes foi dito isso. Os apóstolos estavam prevendo que aconteceria heresias e apostasias na igreja. E quando Judas escreve a sua epístola, a sua carta, a igreja cristã do primeiro século ela estava sendo invadida por uma heresia chamada gnosticismo, ou seja, uma heresia que negava a divindade de Jesus. Aliás, a humanidade de Jesus. Jesus era Deus, mas não era homem. E com isso, eles colocavam toda a ênfase no saber, na gnosis, no saber. E essas pessoas, eles dividiam as pessoas em dois grupos, nos espirituais, que eram eles, os gnósticos, e os sensuais, que não tinham nenhuma esperança, que eram aqueles que não eram do grupo deles. E é interessante vermos que Tiago, ele deixa muito claro que esse grupo ele vai surgir dentro da igreja. As heresias, elas vão surgir dentro da igreja. Muitas vezes a gente vê as pessoas falarem: olha, o anticristo está ali. Calma, o anticristo ele vai surgir no nosso meio. Ele não vai surgir fora de nós. As grandes heresias, elas sempre surgem dentro da igreja. As heresias não passam de deturpações da fé. Por isso, Judas faz questão de lembrar os seus ouvintes disso, que essas pessoas causam divisões entre vocês, porque eles estão no meio de vocês. E eles dizem que eles seguem as tendências de sua própria alma e não têm o Espírito. É interessante vermos que em Romanos 8, 9, Paulo diz que quem não tem o Espírito não tem o Senhor. Ou seja, eles não eram salvos. Eles estavam na igreja, eles faziam parte da comunhão da igreja, eles estavam ali tentando impor as suas heresias, tentando impor as suas ideias, mas eles não tinham nem o amor e nem o Espírito. E quem não tem o Espírito de Deus, esse não pertence a Deus. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ou seja, a fé que nós temos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e fé também é a certeza das coisas que esperamos e das coisas que não vemos. Devemos orar com fé e orarmos no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos manter a nossa fé
estarmos sempre no Senhor Jesus e mantermos essa esperança, essa rica esperança de que nós iremos com Ele, que nós viveremos com Ele e que nós estaremos ao seu lado. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Muitas vezes as pessoas querem matar os que duvidam. Muitas vezes as pessoas querem detonar os que duvidam. Não, duvidar é alguém que está próximo. Os que duvidam é alguém que está tentando entender. E essas pessoas, elas devem ser amadas. Elas devem ser amadas e devemos ter compaixão delas. Agora, aquelas pessoas que não querem, a essas pessoas, salvem-se. A outros salve, os que derem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, com temor. Esse com temor aqui é interessante. Ter misericórdia deles, mostrar misericórdia, mas mostrar misericórdia não é concordar com o que eles estão fazendo, não é dizer que eles estão fazendo o correto. O certo é certo, o errado é errado, e não tem como juntarmos essas duas coisas. Portanto, a meditação dessa sexta-feira nos leva a isso. Vigie a sua vida, guarde a sua fé, tenha cuidado com ela, coloque a sua fé no Senhor Jesus. Tenha todos uma boa semana. Espero vocês domingo no nosso culto no YouTube, Pique Taguatinga, e te vejo na segunda-feira com os nossos pequenos textos, grandes verdades. Bom final de semana, fique em paz e que Deus te abençoe.